Juriscast, o seu podcast jurídico. Bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica, bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Como de costume, eu sou o Thiago Facchini e venho trazer até você alguma discussão jurídica do momento, qualificada, para a gente discutir e aprender muito, tá bom? Bom, cabe lembrar aqui que todos os episódios do Juriscast estão disponíveis gratuitamente em todas as plataformas de áudio, tá? Como o Spotify, o Deezer, SoundCloud, Apple e Google Podcasts também. E claro, se você quiser conhecer o meu rostinho e o rostinho do meu convidado de hoje, vai ser uma alegria conhecer você, basta que você acesse o YouTube, tá bom? É só procurar por Juriscast no YouTube que você vai conseguir falar com a gente e assistir o nosso rostinho. E não posso deixar de agradecer também o apoio institucional dessa discussão jurídica aqui e das demais por parte do curso de Direito da Univille, um curso com mais de 25 anos de história, que tem o selo OAB Recomenda e que está sempre aqui junto comigo, fomentando discussões jurídicas de qualidade como a que a gente vai ter aqui hoje. Legal? Bom, vamos ao que importa. Hoje a gente tem um convidado legal, um tema polêmico e não tenho dúvida que você vai adorar essa conversa. Então a gente vai falar hoje sobre a legalização da maconha e os seus aspectos jurídicos. Para falar com a gente sobre isso, como de costume, vocês já sabem, eu sempre trago um especialista aqui para o Juriscast. Então, hoje nós vamos falar com o Dr. Gustavo Palácio, ele que é advogado, membro da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB do Ceará, professor, consultor em TI e atua aí há mais de 10 anos na área de educação também. Na descrição deste episódio você vai conseguir acessar aí as redes sociais do Dr. Gustavo para conhecê-lo e entrar em contato com ele também. Então, em nome da audiência, em nome de todos os ouvintes aí do Juriscast, eu quero dar as boas-vindas ao Dr. Gustavo Palácio. Seja muito bem-vindo ao Juriscast. Ô, doutor Thiago, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Estou muito feliz de poder estar participando aqui desse Juriscast. E um muitíssimo bom dia aí para todos que estão assistindo ou ouvindo, né? Toda a nossa audiência. Legal. A gente já interage aí por rede social há bastante tempo, né? Finalmente a gente achou um tema legal para a gente conversar, para compartilhar, para você destacar aqui com a gente. Então, assim como eu, que não entendo nada deste assunto, eu imagino que a audiência também entenda em níveis diferentes, né? Alguém talvez já estudou algo e tem gente que pode não ter estudado nada ainda. Então, como de costume, eu gosto de dar para nossa audiência contexto, né? Então, este tema não é um tema novo, mas imagino que neste momento tenham coisas novas, ou a gente esteja vivendo um momento único na história desse tema de legalização da maconha aqui no Brasil. Então, para a gente começar a alinhar nossa audiência, né, alinhar o conhecimento dela, por que a gente deveria ou vai discutir hoje aqui a legalização da maconha? Por que é importante que a gente fale sobre isso? E, logicamente, você entende que isso é uma discussão importante ou ela é só ideológica? Qual é o momento que a gente vive e por que a gente tem que falar sobre isso? Pronto, doutor Thiago. É um assunto super importante, sim, certo? Quando a gente fala de maconha, seja a nível nacional, seja a nível mundial, nós estamos falando de aspectos sociais, de aspectos culturais e de aspectos econômicos. Envolve saúde pública, envolve segurança pública. Então, está envolto em todos os assuntos importantes e atuais da nossa sociedade. Então, é um assunto importante, é um assunto que tem que estar na mídia, tem que estar dentro das universidades, dentro das assembleias legislativas, das câmaras dos deputados, tem que estar nos maiores lugares possíveis para que a população tenha acesso, tenha conhecimento, não só nós da área do direito, mas toda a população tenha conhecimento sobre o assunto, porque, como eu disse, é um assunto que reflete em todas as áreas, né? Então, é muito importante a gente tratar. Como o doutor Thiago disse, não é um assunto novo, a gente tem relatos de usos da cannabis há mais de 3.000 anos antes de Cristo, não só no ser humano, mas a gente tem relatos da biologia de outros animais que usam substâncias da natureza psicoativas, né? Então, essa questão da legalização da maconha e das drogas em geral é um assunto que tem que ser debatido. Até mesmo para quem, como o doutor disse, é um assunto polêmico, mas até para quem é contra
tem que também ter o mínimo de conhecimento, né, o mínimo de saber para a gente poder ter um debate não tão raso. Exatamente, eu acredito que esta é o principal problema deste debate. Lógico, aqui nós estamos com uma audiência jurídica, né? Então a gente vai levar essa nossa discussão para entrar em aspectos jurídicos, né? Do porquê sim, porquê não, os impedimentos jurídicos da legalização. Mas concordo com você que o problema da discussão é que ela envolve pessoas que não têm tanto conhecimento jurídico a respeito do caso e pessoas com conhecimento raso, e essa falta de propriedade para levar uma discussão qualificada adiante acaba às vezes até invalidando a discussão, né, ou dificultando que ela se mantenha em alto nível e por consequência que ela siga adiante, siga evoluindo, né? As leis evoluem, as nossas discussões que depois afetam as futuras leis é que fazem esse processo acontecer. Então, concordo, a gente tem que dar insumos, tem que ter insumos para conseguir discutir em alto nível. Acho que este episódio aqui é um dos insumos aí que eu, você, a nossa audiência passamos a ter agora à nossa disposição para conhecer um pouquinho mais sobre o tema. Então, continuando neste entendimento contextual, a gente está falando de cannabis, ela tem um histórico, como você falou, muito antigo já na humanidade, do uso por parte da humanidade. E quando a gente usa estas palavras, né, a legalização da maconha, né, depois a gente pode falar, inclusive, dos seus derivados aí, do ponto de vista da saúde, mas falando de legalização da maconha, a gente está falando, sim, de aspecto jurídico disso. Então eu queria lhe pedir, se você tiver esse conhecimento para compartilhar, assim, de quanto tempo para cá a gente vem falando sobre isso, né? Quando que começou essa discussão sobre legalizar, não legalizar? Por que a gente está falando disso? Desde quando? E se de lá para cá se houve algum avanço real, né? Se de fato isso saiu da discussão, saiu dessa conversa e virou algum instituto, algum tipo de legislação ou de entendimento que de fato tenha melhorado este item. Como é que foi essa evolução ao longo do tempo? Pronto, doutor Tiago. Aqui no Brasil, certo, a maconha chegou na época do descobrimento, né, junto com os navios negreiros, né, trazidos pelos escravos. Então, a maconha está no nosso país desde a construção dele, né? Inicialmente, por incrível que pareça, quando a gente fala de avanço, né, na verdade, o direito ele acompanha as mudanças e os anseios societários, né? Nem sempre a gente pode dizer que foi um avanço ou foi um retrocesso, apenas uma mudança, né? Inicialmente, na nossa primeira Constituição, a Constituição do Império, né, de 1824, a maconha era legalizada. Inclusive, a coroa real portuguesa incentivava a plantação de maconha aqui devido à sua utilização industrial. A gente tem a maconha que é utilizada para os remédios, que é a maconha fêmea, e a gente tem a maconha macho, que é chamada de cânhamo, que tem um uso industrial. Então, ela tem uma fibra que tudo que você faz com plástico, você pode fazer com essa fibra. Então, a coroa portuguesa incentivava a plantação aqui no Brasil, já que o Brasil, né, sempre foi uma terra considerada agrária. E, para você ver, era liberado na Constituição Federal e a gente tem um incentivo da coroa portuguesa. Só que o que acontece? Devido às questões, né, de preconceito, questões sociais, a maconha começou a ser proibida. A gente tem em 1830, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a criação de uma lei chamada Lei do Pito do Pango, que foi a primeira lei que proibia, né, a utilização da maconha. E essa lei ela já tinha um caráter preconceituoso. Ela diferenciava, se fossem escravos, eles seriam presos. Se fossem, né, pessoas com poder aquisitivo, eles pagariam uma multa por estar usando a substância, né? E de lá para cá a gente teve mudanças, teve, né, evoluções e retrocessos, tanto da lei quanto das políticas públicas, né? Porque não é uma questão só da parte legislativa, a gente tem políticas públicas, tem o judiciário com seus entendimentos, né? Envolve todas as áreas. E atualmente a gente tem a Lei 11.343, de 2006, que é a chamada Lei de Drogas, que para a gente traz um questionamento, né? Você vê, é uma lei de 2006, então já fazem 16 anos dessa lei, né? Então, o que é que
nesses últimos 16 anos, quais são os avanços, né, que a gente teve, quais são as novas conversas sobre essa lei. Essa lei já está precisando, né, passar por uma reformulação. Então, é por isso que é importante esses debates, né, para a gente poder estar trazendo essas mudanças, trazendo esses anseios da sociedade para que o direito possa acompanhar da melhor maneira. Sim, legal esse contexto histórico. Não tenho dúvida de que muitas pessoas não conhecem essa história e esse preceito constitucional, inclusive, aí, do incentivo à plantação. Que legal. Bom, recentemente, um colega meu, inclusive, passou por um caso onde o petzinho, o animalzinho de estimação dele, recebeu uma receita para uso de CDB, né, que é uma variação aí do uso medicinal da cannabis, da maconha, né? Então, usando isso como gancho para questionar o momento do uso medicinal da maconha, eu entendo que neste caso a gente teve avanços diferentes, né? Não só fora do Brasil, mas no Brasil. E queria lhe perguntar se você tem entendimento sobre como anda o aspecto medicinal do uso da maconha, se já existe algum tema pacificado para isso, já tem um padrão para quem, né, precisa receber, ou para determinadas doenças já está mais tranquilo, ou o padrão de solicitação já existe ou não. Tem um nicho de mercado para a maconha medicinal, então eu quero perguntar se existe esse mercado no Brasil, ele já está maduro ou pacificado, se existe aqui uma oportunidade para os advogados atuarem e ganharem também, ganharem dinheiro, ou se é algo que ainda vai acontecer. Qual é a sua visão sobre o tema? Pronto, muito boa pergunta, Thiago. Hoje é o tema sobre maconha mais em pauta, né, que é a maconha medicinal, né? A gente está tendo realmente muitos avanços no tratamento de várias doenças, né, com canabidioides, né, como você disse, o CBD, o THC. E, inclusive, hoje, a gente já tem nas farmácias brasileiras, né? Se você tiver uma receita, hoje qualquer médico pode passar, médico, psiquiatra, psicólogo, pode passar uma receita de um derivado de cannabis, você pode ir na farmácia comprar. Só não é barato, né? Só não é acessível ao público. Mas hoje em dia você pode comprar. No judiciário, a gente ainda não tem, certo? Não é algo sumulado, não está pacificado. Mas hoje a gente já tem várias pessoas com essa autorização, que é uma autorização de cultivo para você fazer o próprio remédio, devido a esse remédio ser caro, devido à falta de acesso do remédio, e as pessoas precisarem desses medicamentos, né? Então, a gente tem hoje o Instituto dos HCs preventivos, né? Hoje a gente tem mais de 100 HCs já concedidos no Brasil todo, mas ainda não é uma coisa fácil, ainda não podemos dizer que é uma coisa pacificada. Não tem uma doença específica, a gente tem um passo a passo específico, né? Então, você tem que primeiro fazer uma solicitação na Anvisa, depois você tem que ter, como é um HC preventivo, você tem que estar já, né, no ato de desobediência, então você já tem que estar plantando, já tem que estar com essa experiência, então é um caso delicado de se tratar, mas a gente já tem o judiciário, né, autorizando vários pacientes a ter esse cultivo, então é um ramo que está em total ascensão, um ramo muito bom para os advogados que querem ganhar dinheiro. Você precisa realmente se especializar, dar uma estudada a profundo, porque não é uma coisa fácil, é uma coisa delicada, mas é um nicho que está crescendo. Hoje a gente tem muita procura, muita demanda de pacientes que querem, que precisam e que, por vezes, já fizeram tratamento com várias outras medicações e não conheciam a cannabis medicinal e agora estão passando a conhecer, estão vendo uma esperança e recorrem ao judiciário para poder estarem impetrando esse HC preventivo, para poder estarem seguros fazendo seu cultivo, para poder se automedicarem. Então é super importante o papel do advogado nessa hora, para estar trazendo essa oportunidade, essa esperança para vários pacientes, está garantindo esse direito à saúde, né? E o judiciário hoje, ele já está com esse entendimento, né, nos tribunais. Então,
espero que logo, né, possa se pacificar esse entendimento, possa ser mais fácil, né, para os pacientes, para as pessoas que buscam, né, essa medida preventiva. Legal, super legal. Aí você, advogado que está nos ouvindo, ó, tem espaço para você ganhar dinheiro com isso aqui. Lógico, precisa estudar um pouquinho, precisa dominar o tema, né, para não colocar o seu cliente em risco também, né? Legal. Aqui na descrição do episódio tem o contato da rede social do Dr. Gustavo, então fique à vontade para entrar em contato com ele, segui-lo lá no Instagram, tá bom? Acredito que o meu papel aqui no Juriscast é trazer as discussões para a luz, né? A gente tem que falar sobre determinados temas, mas aqui, enquanto comunidade de apoiadores do Juriscast, de ouvintes, né, de entrevistados e tudo mais, a gente tem também aí um potencial de nos ajudar conversando, trocando ideia, trocando conhecimento, não apenas aqui no episódio, mas fora dele também. Então, as minhas redes sociais, @Thiago Facchini, estão todas disponíveis. Você pode me seguir lá, pode falar comigo, eu respondo todo mundo. E, logicamente, vou deixar aqui também depois os contatos do Dr. Gustavo para você que, né, tá precisando de um advogado que entende disso, fala com ele. Quer entender mais sobre o tema, fala com ele também. Bom, feito este destaque sobre o uso medicinal da cannabis, é inevitável, considerando esse histórico, né, de discussões rasas, baseadas em preconceitos, em coisas que a gente ouve dos outros, não necessariamente embasado em nada, mas é inevitável que a gente fale do aspecto criminal também, né, da maconha, da posse, do cultivo e tudo mais. Então, falando do ponto de vista de saúde, tem uma luz no fim do túnel para quem precisa, né? Tem outros países que também estão investindo no tema, que investiram há mais tempo, então tem estudos sobre o impacto na saúde, o impacto em determinadas doenças. A gente está conseguindo criar, por conta desse tipo de visão a respeito do tema, está conseguindo criar dados para comprovar sua eficácia ou não, né? Então, acho que ali tem uma evolução legal. Mas falando do ponto de vista criminal, você entende, doutor, que teve alguma evolução também, ou está tendo alguma discussão importante com relação à criminalização aí do pequeno porte, do cultivo doméstico também, que tem bastante gente que fala sobre isso, sobre cultivar a própria, para o próprio consumo, né, para não incentivar comércio, o tráfego e tudo mais. Como é que você vê? Assim, existe aqui alguma oportunidade também para advogados ganharem dinheiro neste momento? Lógico, a parte criminal, né, não é de hoje, todo mundo estuda na faculdade algum caso assim, já está preparado para ajudar algum colega, mas assim, tem algo novo aqui, tem alguma discussão nova, alguma oportunidade nova, seja no momento, seja no futuro, para nesta linha de atuação a gente ajudar os advogados aqui a entenderem como que eles podem ganhar dinheiro ou ganhar mais dinheiro com a parte criminal da maconha? Pronto, doutor Thiago, com certeza, falando sobre maconha, a gente tem que tratar dessa parte criminal, né? A gente tratou sobre a questão da saúde na maconha medicinal, mas a parte criminal também é um nicho, né, que tem muita demanda, né? Hoje a gente tem a regulação através da lei de drogas, né, como eu disse, da lei 11.343 de 2006, e a diferença entre o usuário e o traficante, né? A lei de drogas traz no seu artigo 28 o usuário e no artigo 33 o traficante. São os mesmos verbos, possuir, transportar. O que diferencia um de outro são critérios subjetivos, né? A natureza e a quantidade da droga, as condições do local e da apreensão, as condições sociais e pessoais do agente, né? Então, o advogado que atua nessa área, levando em consideração esses critérios subjetivos, tem que, primeiro, atuar de forma preventiva, avisando seu cliente, preparando seu cliente para uma possível abordagem, ele já ter uma autodefesa, uma defesa prévia, né, para que ele possa ser enquadrado como usuário e não como traficante, né. Hoje em dia, o judiciário está trazendo, apesar do critério ser subjetivo, já tem alguns entendimentos firmados para tentar reduzir essa subjetividade, para tentar fazer com que a gente cometa menos falhas nessa questão, não tá sobrecarregando o nosso sistema prisional com pessoas que não eram para estar nessa situação, né? E assim,
cria um nicho muito grande para os advogados que gostam de atuar nessa área, né? Eu prefiro atuar na área dos HCs, né, de direito de saúde, né, uma área mas a área criminal também tem essa grande demanda, né? Então, acho que fica aí uma dica aí para os novos advogados que queiram atuar nessa área. Sensacional! Hoje a gente está aqui conversando com o Dr. Gustavo Palácio sobre a legalização da maconha, a legalização da cannabis e os aspectos jurídicos relacionados a isso, né? Quero pedir para você aí da audiência, para uma gentileza, se você puder avaliar esse episódio com o número de estrelinhas que você considerar que essa conversa merece. Se você quiser dar um joinha aí na rede social, onde você está ouvindo, assistindo, agradeço também. E claro, se você quiser comentar esse episódio com a sua opinião, com seu entendimento sobre o tema, tá? Comenta esse episódio, eu vou ler todos os comentários com muito carinho e respondê-los. E claro, se você tem alguma sugestão de tema, alguma sugestão de pessoa que você quer ver aqui entrevistada, um tema que você quer ouvir, aproveite também esse espaço social, aproveite o espaço que existe lá no site, né, juriscast.com.br, aproveite as minhas redes sociais e envia para mim o que você quer ouvir, quem que você quer ver aqui, que vai ser uma alegria ir atrás dessas temáticas, dessas pessoas e continuar trazendo para vocês aqui discussões mega qualificadas, né, para a gente da área jurídica continuar evoluindo no nosso entendimento, tá bom? Bom, feito aí esta propaganda, este merchan do Juriscast, aí, dos canais sociais, vamos seguir adiante aqui na nossa pauta, que o tempo voa, Bom, existe, doutor, a gente falou aí da maconha medicinal, né, do uso medicinal da cannabis, a gente falou do problema / oportunidade com relação ao aspecto criminal do uso, pós-cultivo e tudo mais. Quando a gente fala de legalização, né, a gente inevitavelmente está envolvendo um terceiro aqui, que é o regulador, né, que é o Estado. E o Estado, normalmente, quando existe a oportunidade de ganhar dinheiro, ele gosta de entrar na discussão, mas aqui é uma discussão complexa, porque assim, pode ganhar dinheiro arrecadando, mas tem também um custo ou um impacto social relacionado a isso. Tem todo um estudo que de fato é complexo e que não pode ser superficial quando a gente está fazendo esse tipo de discussão, querendo ou não, é um tabu ainda, né? É um tabu, como a gente falou desde o início da nossa conversa aqui, a falta de conhecimento dificulta essa discussão, então a gente tem que estar muito bem munido de conhecimento para levar essa discussão adiante. Então, pensando aqui, a gente, lógico, tende a levar essa discussão para o ponto de vista do advogado, né, para quem trabalha com direito, para quem é envolvido nisso, mas o Estado também é um ente interessado nessa discussão. Imagino que os próprios estados da federação também, né, queiram levar essa discussão adiante, ou no mínimo tenham interesse em discutir, participar da discussão, né? Então, aqui eu sei que é subjetivo, é bastante opinião sua, tá? E tudo bem. Eu queria entender na sua visão se os estados, seja a federação, sejam os estados, né, se eles estão, fazendo o seu papel nessas discussões, de fomentar esse entendimento e as discussões, se eles percebem que tem aqui um potencial de arrecadação e tudo mais, ou se não, eles estão omissos nesse negócio, já está decidido, já está pacificado, não precisamos entrar nesse tipo de discussão. Como é que você vê, então, a participação do Estado, da Federação e dos Estados da Federação nesse tipo de discussão? Ela tem evoluído também, assim como as demais temáticas que a gente já tratou aqui? Pronto, Thiago. Nessa questão dos Estados da União, certo? Todos têm muito a ganhar com a legalização da maconha devido à questão econômica. A gente pode ver como nos Estados Unidos e outros países, os Estados Unidos arrecadando bilhões e bilhões, né, do mercado canábico, gerando emprego, tirando dinheiro do tráfico, né, do ilícito. Lógico que o Estado, fazendo essa regulação desse mercado, vai abrir um novo nicho de fonte de renda, né, um novo nicho de empregos. Então, os Estados têm muito a ganhar com essa legalização. Só que eu vejo que não tem esse interesse, não tem essa visão, né? E coisas que a gente está
reforçando muito essa questão econômica. A gente passa por um momento de crise econômica, né? Onde o mercado canábico, em vez de estar dando dinheiro só para o tráfico e para a guerra às drogas, que só fomenta mortes e dinheiro no bolso de alguns, a gente poderia estar pegando esse dinheiro desse mercado ilícito e estar jogando na saúde, estar jogando na educação, né? Os estados estarem participando disso. Lógico, como você disse, a gente não pode dar esse monopólio, o Estado não pode regular esse monopólio do mercado da cannabis de forma que seja somente para os grandes empresários, para os farmacêuticos, né? A gente tem que incluir as associações de pacientes, a gente tem que incluir as comunidades. Não adianta eu tirar o dinheiro, né, do ilícito e jogar só, mas de toda forma, essa regulação do mercado canábico, ela vai trazer um benefício a todos, tanto ao usuário, que vai poder ter um controle do produto, quanto ao Estado, que vai poder encher seus cofres, vai estar circulando dinheiro, vai estar melhorando a economia, nós vamos estar abrindo empresas, abrindo comércios, abrindo coffee shops. Então, esse assunto é super importante, principalmente nesse momento atual de crise econômica que nós vivemos. Pode ser uma solução que, às vezes, os estados e a União, por preconceito ou por questões ideológicas, não abrem, né, oportunidade para essa discussão. Hoje, a gente tem poucas pessoas, seja nas câmaras de deputados, no legislativo, que representam essa causa. Então, a gente precisa de mais pessoas representando a gente no legislativo para que também possa levar, né, essa conversa do nível de União, de Estados, né, para que possa o Executivo também se manifestar. A gente está aguardando também a questão da descriminalização, né, porque existem etapas, existe a descriminalização, existe a legalização, e o STF também, a gente está aguardando esse julgamento e está sendo adiado. Então a gente vê que nem o judiciário, de certa forma, nem o executivo, nem o legislativo tem pleno interesse de estar usando isso como uma solução ou estar trazendo uma proposta, trazendo uma coisa nova. Como a gente está vendo, são 16 anos da nossa lei de drogas e essa guerra às drogas trouxe o quê de positivo, né? O que foi que a gente ganhou, ou como sociedade, ou como economia, ou como... A meu ver, o placar está sempre negativo. Então, a gente talvez esteja na hora da gente pensar em outra solução, em outra maneira de lidar com a coisa, para a gente poder, né, todo mundo melhorar. É isso aí. Na vida diz que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas como a gente sempre fez, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados que a gente sempre teve, né? Então, talvez caiba aqui sim a reflexão, porque, de fato, a gente viu pouca mudança, né, no reflexo, né, de como o aspecto criminal hoje influencia a sociedade, né? Bom, aproveitando aí que o Dr. Gustavo citou que a gente tem que ter representantes, a gente tem que discutir, quero pedir aí para você que está ouvindo o Juriscast, tem algum colega advogado, tem algum colega aí que é funcionário público, algum colega que gosta do tema ou quer saber sobre o tema, encaminha este episódio para essas pessoas ouvirem aqui, aprenderem com a gente, entenderem que tem todo um aspecto jurídico, né? Não é só querer ou não querer, usar ou não usar, né? Consumir ou não consumir. Tem um aspecto jurídico aqui também que depende da sociedade como um todo, né? Do envolvimento da sociedade. Então, como é que você ajuda a discussão? Esclarecendo o tema, levando o conteúdo adiante. Então, compartilhe esse episódio aqui com seus colegas, seus conhecidos, com a sua turma, se você é estudante. Vamos falar sobre o tema. Falar, discutir, sempre ajuda a gente a compartilhar conhecimento. E falando em compartilhar conhecimento, o perfil aqui da audiência, doutor, é um perfil de advogados, né? Advogados de escritório de advocacia, advogados que trabalham também em departamentos jurídicos, em empresas, né? Também bastante estudantes de direito. Então eu queria aproveitar que a nossa audiência é especialista e você é especialista também, e pensando naquela visão de, a gente está aqui compartilhando conhecimento, né? A gente está ensinando as pessoas, né? Lógico, dentro do que a gente consegue fazer aqui nesses 40 minutos de conversa, a gente está dando um pouquinho de insumo para as pessoas se interessarem mais sobre o tema e aprenderem mais sobre ele. Não resta dúvida de que alguém da nossa audiência vai pensar, nossa, isso aqui é para mim, gosto do tema, quero estudar o tema, vou trabalhar com isso, quero virar um especialista nisso e tudo bem, tudo certo.
Mas você como especialista, né, alguém que já trilhou um pedaço desse caminho, o que você recomenda para essas pessoas errarem menos, né? Ou o que você vê ou com outras pessoas, né, aí do mercado, que você vê que é o principal erro quando alguém decide entrar nessa área, se especializar nisso? Você já errou, já viu algum erro que as pessoas que estão nos ouvindo não precisam errar? Você consegue compartilhar algo assim com a nossa audiência? Doutor Tiago, humildemente falando, né, porque eu acho que erros fazem parte, né, na nossa caminhada, Sim. mas para o advogado que está querendo iniciar nessa área, primeiro, tem que ter tanto conhecimento, certo, do direito material, direito processual, da questão do direito em si, quanto a gente tem que trazer à tona essas questões sociais, essas questões, né, que envolvem política, que envolvem tudo. Então, quando se fala de maconha, você tem que ter esse entendimento de todas as áreas, né? Então, é bom que você busque esse entendimento de forma mais geral. Às vezes o advogado, eu quero trabalhar somente na área criminal, então você foca só ali naquela parte do direito processual penal e acaba esquecendo que para que você faça uma defesa qualificada, você tem que ter esses demais entendimentos para poder trazer, né, robustez à sua defesa. E uma coisa muito importante, como eu citei no começo, é você instruir bem o seu cliente para que ele faça uma autodefesa. E a advocacia criminal, normalmente ela chega atrasada, né? Ela chega depois que já aconteceu um fato. Então, você tem que instruir bem o seu cliente, tem que sempre estar trazendo as informações para ele, os direitos dele, como ele deve se portar, como ele deve se posicionar numa primeira abordagem, caso for pego, caso ele tenha um plantio em casa e a polícia adentra. Então, você tem que trazer essas informações para ele, tem que deixar ele bem seguro, certo? Para que a gente possa ter essa autodefesa, essa defesa prévia, para quando o advogado chegue lá, a situação já não esteja mais tão crítica, né? Então, eu acho que isso é o importante da gente, é você tentar buscar ter esse conhecimento amplo, que às vezes as pessoas não têm de início, e ter esse cuidado de orientar bem o seu cliente. Sensacional, sensacional. Tá aí, galera, vamos aprender com quem já atua na área, já passou pelos primeiros passos, já aprendeu. Então, quando a gente aprende com quem já aprendeu, a gente diminui a nossa probabilidade de errar um erro que já foi errado por alguém, né? A gente erra novos erros, essa que é a parte legal. Bom, infelizmente o tempo voa, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso episódio de hoje do Juriscast, mas eu particularmente não gosto de deixar a nossa audiência sem ter oportunidade de continuar evoluindo na nossa temática, mesmo depois que o programa termina. Então, já que a gente está falando sobre conhecimento, né, sobre evitar erros e tal, eu gostaria de perguntar para você, se você tiver, claro, Dr. Gustavo, conhecimento de pessoas, livros, cursos, né, além, logicamente, de você, né, mas o que você recomenda para quem quer se aprofundar no tema, estudar mais, né, aprender mais? O que você tem de bibliografia ou de referências legais para que quem comece a se aprofundar nesse tema comece a se aprofundar com boas referências e não com qualquer referência que acha no Google aí? O que você recomenda? Pronto. Eu recomendo aqui, Thiago, inicialmente, aqui no estado eu faço parte, como o senhor falou, da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB. Então, a gente, através das nossas redes sociais, está sempre divulgando, está sempre fazendo eventos, congressos, então a gente está sempre tentando expandir o conhecimento. Então, seria uma ótima fonte aí para quem quiser seguir a gente lá. @CPPD-OABCE. Beleza, legal. Eu tenho também que falar da Rede Reforma, que é uma rede de advogados nacionais que lutam contra a política pública de drogas, né, para trazer essas mudanças. Então, é uma rede de juristas, que também, se vocês procurarem nas redes sociais, vocês vão achar site, Instagram. Eles também trazem um conteúdo muito bom, sempre estão fazendo cursos sobre HCs, cursos bem voltados para essa área de legalização da maconha, de cannabis medicinal, que é bastante interessante, tem bastante informação, bastante cursos, certo? Mas para quem gosta do tradicional, dos livros, né, eu também indico Polícia, Justiça e Drogas, Como Anda a Nossa Democracia, que é um livro da Bárbara Mourão, que traz relatos do Judiciário do Rio de Janeiro, apesar de ser um livro, né,
uma temática local, ele reflete todo o nacional. E para quem quer aprofundar na área realmente do direito penal, direito processual penal e atuar nessa área de lei de drogas, eu recomendo o Direito Penal da Guerra às Drogas, do Luiz Carlos Vallóis. Também é uma ótima leitura. Maravilha, tá feita aí a recomendação então. Você que não anotou, volta um pouquinho esse episódio aqui, anota sugestões. Sem dúvida tem bastante riqueza de conteúdo aqui para você. E infelizmente, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio do Juriscast, um episódio tão legal. Eu iria dizer polêmico, mas não teve nada de polêmico aqui, pelo contrário, ele foi mega esclarecedor, né? O tema em si é super legal, em especial quando a gente precisa aprender sobre ele, precisa conhecer mais sobre ele, então achei super legal a conversa. Quero agradecer então em nome da audiência o Dr. Gustavo, em meu nome, porque é um tema bastante específico, né? Como vocês puderam ver, com o potencial de ser analisado por diversos pontos de vista. Então quero agradecer ao Dr. Gustavo por ter separado um pouquinho do tempo dele para disponibilizar aqui com a gente e muito do conhecimento dele para compartilhar conosco, para nos permitir entender mais e evoluir, né? Evoluir nesse entendimento. Então, Dr. Gustavo, muito obrigado por ter participado aqui do Juriscast e, por favor, fique à vontade para também deixar aí os seus dados de contato, rede social, que você achar que é relevante para a audiência conseguir falar com você, caso eles queiram. Ô, doutor Tiago, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre esse tema, que é um tema muito importante. Né? Realmente a gente não trouxe polêmica, a gente falou de uma maneira mais geral, mas existem vários assuntos que a gente pode, né, aprofundar, mas foi muito bacana estar aqui tendo essa oportunidade, estar conversando, estar trocando essa ideia, trocando esse conhecimento e levando esse conhecimento a todos. Agradeço também a todo mundo que está aqui ou escutando ou assistindo a gente, toda a audiência. E caso vocês queiram me seguir nas redes sociais, é @GustavoPalacioADV. Lá tem meus contatos, WhatsApp, que vocês precisarem, podem ficar à vontade de entrar em contato. Sigam o Dr. Tiago aqui também, que é um grande jurista, uma grande referência, um grande colega. Legal, meus amigos. Então, até aproveitando a provocação do Dr. Gustavo aqui, ó, se você quer ver alguma discussão específica sobre algum aspecto jurídico da legalização da cannabis ou do uso medicinal dela, coloca aqui nos comentários. Quero saber mais sobre isso, quero entender aquilo. Comenta aqui, que dependendo dos comentários que tiver, eu vou trazer o Dr. Gustavo ou, quem sabe, até mais alguma referência especialista para a gente entrar na discussão especialista de algum tema legal, tá? Comenta aí o que você tem de curiosidade que eu vou tentar levar essa discussão para um nível ainda mais aprofundado, tá bom? Bom, em meu nome então, @Thiago Facchini, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou até o final de mais um episódio do Juriscast. Como de costume, é uma alegria estar aqui, compartilhar conhecimento dos convidados com você, aprender com estes convidados e ter esse carinho da audiência que todos os dias me adiciona lá nas redes sociais, fala comigo, pergunta, sugere temas. Então eu quero agradecer cada um de vocês que tá nos acompanhando neste episódio e em todos os demais. Então, falando deles, né, já passamos mais de 100 mil ouvidas, muito obrigado a cada um de vocês. Consuma aí o Juriscast onde você considerar mais relevante, no YouTube para ver nossos rostinhos, sim, mas tem lá no Spotify, no Deezer, seja no YouTube, qualquer plataforma de áudio que você costume usar, vai ter Juriscast, tá bom? E é isso, meus amigos, vou deixar os contatos do Dr. Gustavo na descrição deste episódio. Curta, compartilhe, avalie, comente, vai ser uma alegria conversar com cada um de vocês e, claro, nos vemos agora na semana que vem no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.